Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Estamos concluindo o nosso itinerário preparatório para Pentecostes, a grande festa do Espírito Santo. Estamos utilizando a catequese de São João Paulo II, de 1989, sobre os 7 dons do Espírito Santo, chamados dons infusos, que nós recebemos pelo batismo. E pedimos então para que, a partir dessa experiência de fé e a busca dos dons, porque são ferramentas necessárias para a nossa santificação e salvação. Neste último dom, vamos trabalhar o temor de Deus. Por isso, roguemos ao Espírito Santo, invoquemos a intercessão da Virgem Maria, Maria, esposa do Espírito Santo, que para nós conceda compreender com mais profundidade esses dons, recordando que com fé e pela fé ela recebe o dom do Espírito Santo que infunde nela a graça do Espírito, que a envolve com toda a sua ternura, trazendo até nós o Salvador. Pedimos então em oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse último, nem por isso menor, o dom do temor de Deus. Esta reflexão fala do dom do temor de Deus, e a Sagrada Escritura afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o Salmo 110. Mas de que temor estamos tratando? Não certamente desse medo de Deus, que leva a que se evite mesmo pensar nele como algo ou alguém que perturba e inquieta. Esse foi o estado de espírito que, segundo a Bíblia, levou os nossos antepassados, após o pecado, a esconder-se do Senhor Deus por entre os arvoredos do jardim, em Gênesis 3:8. Esse foi também o sentimento do servo preguiçoso e mau da parábola evangélica que fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor, apresentado em Mateus 25:18. Mas esse conceito de temor como sinônimo de medo não é semelhante ao conceito de temor como dom do Espírito. Aqui trata-se de algo muito mais nobre e sublime. É o sentimento sincero que o homem experimenta frente à tremenda majestade de Deus, especialmente quando reflete sobre suas próprias infidelidades e sobre o perigo de ser pesado na balança, encontrado muito leve em Daniel 5. Reflete sobre isso no juízo final, ao qual ninguém poderá escapar. O fiel apresenta-se e põe-se diante de Deus como um espírito contrito e com um coração arrependido, Salmo 50, né? Sabemos bem que deve atender à própria salvação como temor e tremor. Aí a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Porém, tal não significa medo irracional, mas sim um sentido de responsabilidade e de fidelidade à sua lei. O Espírito Santo assume todo esse conjunto e eleva como dom do temor de Deus. Certamente, ele não exclui a inquietação que nasce da consciência das faltas cometidas e das perspectivas do castigo divino, mas suaviza com a fé na misericórdia divina e com a certeza da solicitude paterna de Deus, que quer a salvação eterna de todos. Assim, com este dom do Espírito Santo, infunde na alma especialmente o temor filial, que é um sentimento arraigado no amor de Deus. A alma preocupa-se então em não desgostar Deus, amado como Pai, e de não o ofender em nada, de permanecer e crescer na caridade. Desse santo e justo temor, conjugado na alma com o amor de Deus, depende toda a prática das virtudes cristãs, especialmente os da humildade, o da temperança, da castidade, da mortificação dos sentidos. Recordemos aqui a exortação do apóstolo Paulo aos Coríntios:
Caríssimos, purifiquemo-nos de toda a mácula da carne e do espírito, completando a obra de nossa santificação no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. É uma advertência para todos nós, que por vezes, com tanta facilidade, transgredimos a lei de Deus, ignorando ou desafiando os seus castigos. Invoquemos o Espírito Santo para que derrame largamente o dom do santo temor a Deus nos homens do nosso tempo. Invoquemo-lo por intercessão daquela que, perante o anúncio da mensagem do anjo, se perturbou, Lucas 1, 29, e ainda nervosa pela responsabilidade única que lhe era confiada, ela soube pronunciar o seu fiat, o seu faça-se, da fé, da obediência e do amor. E rogando ainda já em oração, essa Virgem Maria, essa educadora da nossa fé, que caminhou conosco esses momentos, essa etapa da nossa vida e continua caminhando conosco ao longo da nossa história, fazendo com que esses dons do Espírito Santo possam dar frutos, frutos que permaneçam na nossa história, que possamos viver no Espírito, andar no Espírito Santo. Ela que nos ajudará, estará sempre conosco, caminhando lado a lado. Por isso, clamemos mais uma vez esse Espírito Santo que venha sobre nós. Ó Espírito Santo, vinde e acendei o fogo sobre a face da terra, iluminai as nossas mentes, os nossos corações e as nossas vivências. Por isso pedimos à Virgem Maria, Senhora da escuta, que conseguiu ler incansavelmente à luz do Espírito o sentido profundo dos mistérios mais realizados pelo dom do Todo-Poderoso. A contemplação das maravilhas de Deus será também para nós fonte de alegria inesgotável. E com a Senhora, educadora da nossa fé, possamos dizer: a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Estamos concluindo essa etapa de reflexiva que não se acaba, o dom do Espírito Santo não se acaba. Mas, no último bloco agora, vamos rezar solenemente com a igreja o Vini Creator Spiritus, que é o clamor sobre o Espírito Santo, liturgicamente, sobre esse dia de Pentecostes. Até no próximo bloco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.